Você já parou para pensar que praticamente todo herói da Bíblia tem um passado que deveria tê-lo desqualificado completamente? Moisés era um assassino fugitivo, Davi era um adúltero que encomendou um homicídio, Pedro negou Jesus 3 vezes no momento mais crítico, Paulo perseguia e matava cristãos, Abraão mentiu sobre sua esposa repetidamente, Jacó era um enganador profissional, Raabe era uma prostituta e a lista continua sem parar. Se Deus estivesse recrutando pessoas para sua obra baseado em currículos impecáveis, históricos limpos e qualificações morais perfeitas, ele teria exatamente 0 candidatos na Bíblia inteira. Mas aqui está o que te deixa perplexo quando você realmente para analisar. Deus não apenas usou essas pessoas quebradas como se fossem sua segunda opção, ele intencionalmente escolheu pessoas com os piores históricos, as falhas mais públicas, os fracassos mais humilhantes e as fraquezas mais óbvias, e então construiu seu reino inteiro através delas. Isso não é coincidência. Isso não é Deus fazendo o melhor com o que tinha disponível. Isso é uma estratégia divina deliberada. E o que vou te mostrar hoje vai transformar completamente a forma como você entende graça, chamado, propósito e principalmente como você vê suas próprias falhas e imperfeições. Porque se você acha que seus erros do passado te desqualificam de ser usado por Deus, você está prestes a descobrir que pode ser exatamente o oposto. Vamos começar com Moisés, porque a história dele é absolutamente chocante quando você realmente presta atenção nos detalhes. Moisés não cometeu um erro pequeno, ele não teve uma falha de julgamento momentânea, ele literalmente matou um egípcio e escondeu o corpo na areia. Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12, nos diz que Moisés viu um egípcio espancando um hebreu, olhou para todos os lados para ter certeza de que ninguém estava vendo e então matou o egípcio e escondeu o corpo. Isso não foi legítima defesa, não foi um acidente, foi homicídio premeditado com ocultação de cadáver. E quando a notícia se espalhou, Moisés não enfrentou as consequências, ele fugiu. Ele passou 40 anos como fugitivo no deserto, cuidando de ovelhas, tentando esquecer quem ele era e o que havia feito. 40 anos de exílio autoimposto, de vergonha internalizada, de uma identidade completamente destruída. Quando Deus finalmente aparece para Moisés na sarça ardente, Moisés tem 80 anos de idade e sua autopercepção está completamente estilhaçada. Ele gagueja, ele faz desculpa após desculpa, ele implora para Deus enviar literalmente qualquer outra pessoa. Mas aqui está o que é psicologicamente fascinante. Deus não apenas escolheu Moisés apesar de seu passado como assassino, Deus escolheu Moisés precisamente porque seu passado o havia quebrado de tal forma que ele não tinha mais nenhuma ilusão sobre sua própria grandeza. Quando Deus disse para Moisés, vai e tira meu povo do Egito, Moisés não respondeu com arrogância ou confiança própria. Ele disse, quem sou eu para ir a Faraó? Essa é a resposta de alguém cuja autossuficiência foi completamente esmagada, de alguém que aprendeu da maneira mais dolorosa possível que suas próprias habilidades e força não são suficientes. Moisés precisava daqueles 40 anos no deserto não como punição, mas como preparação, porque Deus não pode usar alguém que ainda acredita que pode fazer as coisas por conta própria. Antes do deserto, Moisés era um príncipe egípcio cheio de privilégio, poder e orgulho, que pensou que poderia libertar Israel por força bruta. Depois do deserto, era um pastor humilhado, que sabia que não tinha absolutamente nada a oferecer, exceto sua disposição de obedecer. E foi exatamente nesse ponto de absoluta quebra que Deus disse, agora você está pronto. Agora vamos para Davi. E aqui a coisa fica ainda mais perturbadora, porque Davi não errou quando era jovem e imaturo. Ele errou quando estava no auge de seu poder e autoridade como rei de Israel. Davi viu Batseba tomando banho e cometeu adultério com ela, engravidou-a, e quando descobriu que ela estava grávida, tentou encobrir o pecado, trazendo o marido dela, Urias, de volta da guerra.
Quando isso não funcionou, porque Urias era um homem de integridade que se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros soldados estavam no campo de batalha, Davi literalmente ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde certamente seria morto. Isso não foi um erro momentâneo, foi uma série de decisões calculadas e cada vez mais malignas que culminaram em assassinato premeditado para encobrir adultério. E o pior é que Davi tentou continuar como se nada tivesse acontecido. Ele trouxe Batseba para seu palácio, casou-se com ela e seguiu governando como rei ungido de Israel. Deus teve que enviar o profeta Natã para confrontar Davi com uma parábola que o forçou a pronunciar julgamento sobre si mesmo, antes de perceber que estava falando de seus próprios pecados. E então, quando Davi finalmente foi confrontado com a realidade do que havia feito, algo extraordinário aconteceu. Ele não tentou se justificar, não culpou as circunstâncias, não minimizou suas ações. Ele simplesmente disse: pequei contra o Senhor. E então, ele escreveu o Salmo 51, uma das expressões mais profundas e brutalmente honestas de arrependimento em toda a literatura humana. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi não estava apenas pedindo perdão, ele estava implorando por uma transformação interna completa, um coração inteiramente novo, porque ele sabia que o coração que ele tinha era capaz de coisas inimagináveis. E aqui está o que ninguém te diz. Deus não descartou Davi depois disso. Deus não disse: bem, você arruinou tudo, agora vou escolher outra pessoa. Em vez disso, Deus disse através de Natã: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Houve consequências devastadoras. O filho que nasceu do adultério morreu. A espada nunca se afastou da casa de Davi. Violência e traição marcaram sua família por gerações. Mas Deus não abandonou Davi. Ele não retirou sua unção, ele não cancelou sua promessa de que o Messias viria através da linhagem de Davi. Na verdade, quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo menciona especificamente: Davi gerou Salomão de Batseba, a que foi mulher de Urias. Deus não apenas perdoou o pecado de Davi, ele o incluiu na linhagem do Salvador do mundo. Isso não é Deus ignorando o pecado, isso é Deus redimindo até mesmo os fracassos mais devastadores e tecendo-os na história da redenção. Pedro é outro caso absolutamente fascinante, porque Jesus sabia exatamente o que Pedro ia fazer e escolheu investir nele de qualquer maneira. Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante: você vai me negar 3 vezes. E Pedro, com toda a sua confiança arrogante, disse: ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Pedro estava absolutamente convencido de sua própria lealdade, de sua própria coragem e de seu próprio compromisso. E então veio o momento da verdade. Jesus foi preso e arrastado para julgamento, e Pedro seguiu à distância, tentando permanecer anônimo. E quando uma simples serva disse: você também estava com Jesus Galileu, Pedro entrou em pânico e disse: não sei do que você está falando. Ela insistiu, e ele negou com juramento, dizendo: não conheço este homem. Uma terceira vez ele foi confrontado, e dessa vez ele começou a amaldiçoar e jurar, dizendo: não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus e saiu e chorou amargamente. Imagine o peso psicológico desse momento. Pedro havia abandonado a pessoa que amava mais do que qualquer coisa no mundo no momento em que Jesus mais precisava dele. Ele havia falhado no teste mais importante de sua vida. Ele havia provado que todas as suas declarações corajosas eram vazias, que debaixo de pressão real ele era um covarde. E não foi só uma negação,
Foram 3 negações progressivamente piores, cada uma mais enfática que a anterior, até que ele estava literalmente amaldiçoando para convencer as pessoas de que não tinha conexão alguma com Jesus. Se você fosse Pedro, como você voltaria depois disso? Como você olharia nos olhos de Jesus novamente? Como você continuaria quando havia provado de forma tão pública e devastadora que não era digno de confiança? Mas Jesus não descartou Pedro depois da ressurreição. Uma das primeiras coisas que Jesus fez foi procurar especificamente Pedro e restaurá-lo. João, capítulo 20, nos mostra Jesus perguntando a Pedro 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? Uma pergunta para cada negação. Uma oportunidade de reafirmar seu amor para cada vez que ele o havia negado. E então, Jesus fez algo extraordinário. Ele comissionou Pedro com as palavras: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: você vai ser o pastor do meu povo, você vai liderar minha igreja, você vai ser a pedra sobre a qual construirei meu movimento. E no dia de Pentecostes, foi Pedro quem se levantou e pregou o sermão que converteu 3.000 pessoas de uma vez. Foi Pedro, o homem que negou Jesus 3 vezes, quem se tornou o porta-voz mais ousado da igreja primitiva. Foi Pedro quem mais tarde escreveu: você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro estava escrevendo sobre si mesmo. Ele sabia o que significava ser chamado das trevas para a luz, porque ele havia estado nas trevas mais profundas da negação e traição, e experimentou a luz incompreensível do perdão e restauração divina. Agora vamos fazer uma pergunta ainda mais profunda. Por que Deus opera dessa maneira? Por que Ele consistentemente escolhe os quebrados, os falhos, os fracassados? Por que Ele não simplesmente escolhe pessoas moralmente impecáveis e as usa para construir seu reino? A resposta está em algo que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Deus escolhe intencionalmente os candidatos mais improváveis, os mais quebrados, os mais inadequados, porque quando eles são usados poderosamente, é absolutamente inegável que é Deus operando através deles e não suas próprias habilidades. Se Deus escolhesse apenas pessoas perfeitas, com históricos impecáveis e caracteres irrepreensíveis, quando elas fizessem coisas extraordinárias, as pessoas diriam: bem, é claro que eles conseguiram, olhe quão qualificados eles eram. Mas quando Deus pega um assassino fugitivo como Moisés e o usa para libertar uma nação inteira, ninguém pode dar crédito a Moisés. Quando Deus pega um adúltero e assassino como Davi e o chama de homem segundo o coração de Deus, ninguém pode dizer que foi porque Davi mereceu. Quando Deus pega um negador covarde como Pedro e o transforma no líder da igreja primitiva, ninguém pode atribuir isso à força natural de Pedro. A glória vai inteiramente para Deus e apenas para Deus, porque é óbvio para todos que o que está acontecendo é sobrenatural e não natural. Mas há outra razão ainda mais profunda e psicologicamente poderosa porque Deus escolhe os quebrados. Pessoas que nunca falharam, pessoas que sempre fizeram tudo certo, pessoas com históricos perfeitos, essas pessoas tendem a desenvolver o que os psicólogos chamam de narcisismo espiritual. Elas começam a acreditar que sua posição com Deus é baseada em seu desempenho, em sua moralidade, em sua força. Elas desenvolvem uma identidade construída sobre o que fazem, não sobre quem Deus é. E quando sua identidade está construída sobre seu próprio desempenho, você nunca pode realmente descansar. Você sempre tem que provar, você sempre tem que performar, você sempre tem que manter a fachada. Mas quando você falha devastadoramente, quando você cai de uma forma tão pública e humilhante que não há como negar ou minimizar, quando você está no fundo do poço, tendo perdido tudo, inclusive sua autoimagem,
algo profundo acontece. Você para de confiar em si mesmo e começa a confiar totalmente em Deus. Essa é a diferença entre religiosidade e graça. Religiosidade diz, eu sou aceito porque sou bom. Graça diz, eu sou aceito apesar de não ser bom. Religiosidade produz orgulho disfarçado de humildade. Graça produz humildade genuína misturada com confiança inabalável. Moisés, Davi e Pedro não foram usados poderosamente porque superaram seus pecados completamente. Eles foram usados poderosamente porque seus pecados os quebraram de tal forma que eles não tinham mais nenhuma ilusão de autossuficiência. Eles sabiam visceralmente, profundamente em seus ossos, que qualquer coisa boa que fluísse através deles era pura graça, não mérito. E essa consciência os tornou recipientes perfeitos para o poder de Deus, porque recipientes vazios podem ser preenchidos, recipientes que já estão cheios de si mesmos não têm espaço para Deus. Tem um conceito psicológico chamado síndrome do impostor, onde pessoas altamente competentes sentem secretamente que são fraudes, que não merecem seu sucesso, que a qualquer momento serão expostas como inadequadas. Ironicamente, na economia de Deus, a síndrome do impostor é espiritualmente precisa. Todos nós somos impostores, fingindo ter qualificação quando não temos, fingindo ter força quando somos fracos, fingindo ter valor quando somos falhos. Mas em vez disso nos desqualificar, Deus diz, exatamente agora você está vendo claramente. Agora você entende que qualquer coisa eterna que acontecer através de você será totalmente por causa da minha graça, não por causa da sua grandeza. E quando você opera a partir desse lugar de honestidade radical sobre sua própria inadequação, combinada com confiança radical na suficiência de Deus, você se torna imparável, porque você não está mais protegendo sua reputação ou defendendo sua imagem, você está livre para arriscar, livre para falhar, livre para ser usado poderosamente. A história de Paulo é talvez o exemplo mais extremo disso. Paulo, originalmente chamado Saulo, não era apenas um pecador comum. Ele era um terrorista religioso que ativamente caçava, aprisionava e assassinava cristãos. Atos capítulo 8, versículo 3 diz, Saulo devastava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os entregava à prisão. Ele estava presente e aprovando quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Este era um homem com sangue nas mãos, um homem cuja identidade era construída sobre perseguir e destruir o movimento de Jesus. E então, Jesus o confrontou na estrada para Damasco, derrubou-o literalmente ao chão, cegou-o e disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E em um momento, a identidade inteira de Paulo foi destruída. Tudo em que ele havia baseado sua vida, sua lealdade, seu zelo, seu senso de propósito, foi revelado como fundamentalmente errado. Deus poderia ter descartado Paulo. Poderia ter dito, você foi longe demais, causou dano demais, há muito sangue em suas mãos. Mas em vez disso, Deus disse, este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis e do povo de Israel. Paulo passou o resto de sua vida ainda processando a magnitude da graça que havia sido estendida a ele. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele escreveu, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Note que Paulo não disse eu era o pior, ele disse eu sou o pior. Tempo presente. Mesmo décadas depois de sua conversão, ele ainda se via fundamentalmente como indigno da graça que havia recebido. E foi exatamente essa consciência contínua de sua própria indignidade que o tornou o apóstolo mais produtivo da história da igreja. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que seus fracassos não são o fim da sua história. Eles podem ser o começo. Significa que seus pecados mais vergonhosos não te desqualificam da obra de Deus. Eles podem ser exatamente a preparação que Deus está usando para te moldar. Significa que você não precisa ter um histórico perfeito para ser usado poderosamente. Você só precisa de um coração quebrado, que está disposto a confiar na graça de Deus mais do que em sua própria força. Se Deus esperasse perfeição de nós antes de nos usar, Ele nunca usaria ninguém.
mas porque Ele escolhe os quebrados, porque Ele insiste nos que erram, porque Ele se especializa em transformar fracassos em triunfos, você tem esperança, não apesar de suas falhas, mas de certa forma, através de suas falhas. Sua história de fracasso pode se tornar seu maior testemunho. Seu pecado mais profundo pode se tornar a fundação de sua mais profunda compreensão da graça. Sua quebra mais devastadora pode se tornar o lugar onde o poder de Deus é mais claramente manifestado. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas quebradas que estão dispostas a deixá-lo reconstruí-las em algo novo. Não tenha vergonha de suas cicatrizes. Elas são evidência de que você sobreviveu a batalhas que deveriam ter te destruído. Não esconda suas falhas. Elas são o testemunho de que a graça de Deus é maior do que seu pecado. Não se desqualifique porque você errou. Deus se especializa em escolher pessoas que erraram e fazer coisas extraordinárias através delas, para que Ele, e apenas Ele, receba toda a glória. Se este estudo te deu esperança, se você viu a si mesmo nessas histórias de falha e redenção, deixe um comentário compartilhando onde você está em sua jornada. Inscreva-se neste canal porque vamos continuar explorando essas verdades profundas sobre como Deus usa pessoas imperfeitas para fazer coisas perfeitas. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando com vergonha do passado, que está convencido de que seus erros os desqualificaram, porque eles precisam saber que na economia de Deus, fracasso não é final, é frequentemente o começo de algo extraordinário.